Nesta videoaula, nós vamos ver a definição de assíntota e como encontrá-la. Então, a definição 1, recapitulando por conta de dúvidas que alguns manifestaram. Então, nós teremos que a reta x igual a A será uma assíntota do gráfico da função f de x se pelo menos uma das seguintes afirmativas acontecer. Quais são elas? A primeira, o limite da função, quando x tende a um valor a pela direita, tender a mais infinito. Então, se ocorrer esta situação, nós devemos entender que x igual a este valor a é uma assíntota do gráfico. E quem é este valor a? O valor a é uma restrição ao domínio da função. Por exemplo, se a função for uma fracionária e o denominador for x, esse valor a seria zero. Por quê? Porque zero é uma restrição ao domínio. Então, a condição 2 é o limite da mesma função quando x tender a pela esquerda. Aqui tende a pela direita e aqui tende a pela esquerda. Portanto, vai para mais infinito. Ou ainda, o limite da função quando x tende a pela direita e vai a menos infinito. Ou limite da função quando o x tende a pela esquerda vai a menos infinito. Então, não importa quais destas condições ocorrem. Basta que uma delas ocorra para que eu entenda que x igual a A será uma assíntota do gráfico da função. Lembrando que A são os valores de x restritos ao domínio da função, ou seja, domínio da função menos estes valores, porque esses valores não pertencem ao domínio. Então, é desta forma que eu determino a assíntota. Por exemplo, imagine que limite da uma função f de x seja igual a 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Qual é a restrição ao domínio aqui? O x não pode ser 2. Portanto, eu faço com que o x se aproxime de 2. Pela esquerda ou pela direita, não importa. Se o x se aproxima de 2 pela esquerda, observem, 2 pela esquerda é algo menor que 2. Algo menor que 2 menos 2 dará algo próximo de zero pela esquerda, negativo, mas elevado ao quadrado resulta em positivo, portanto mais infinito. Ou seja, aconteceu a condição. Tende a pela esquerda e gera mais infinito. Portanto, x igual a 2 é uma assíntota desta função. Note que se eu calcular o limite da função quando o x tende a 2 pela direita, também acontecerá mais infinito. Portanto, está aqui o gráfico da função, f de x, e a assíntota vertical. Em 2, eu tenho uma assíntota vertical ao gráfico desta função, ou seja, a função, tanto pela direita de 2, quanto pela esquerda de 2, tende a mais infinito. É isto.